Boa tarde a todos. Dando continuidade ao terceiro ciclo, nós temos agora a sessão número 3, denominada Organizações Educativas. Essa sessão é coordenada pelo professor Michel Mo Machado, tá? E tem os seguintes trabalhos: Organizações de gestão da escola e influência na eficácia escolar, de Laismara da Silva Costa, Mayra Marcela Ferreira dos Santos, Natália Moura, Leonardo e o próprio Michel Mo Machado. O segundo trabalho, Gestão Escolar e Teoria dos Stakeholders, a Educação Profissional e Tecnológica em Foco, de Estênio Pinheiro dos Santos, Paulo Roberto Prato Constantino e também do Michel. O terceiro trabalho, interfaces entre as práticas das organizações educativas dos cursinhos populares, do CRJ e do POIEM, autores Robson Malacarne, Gabriel Rocon e Bruno Lima dos Santos. E, por último, o Centro de Referência das Juventudes do Estado do Espírito Santo, como forma de organização educativa, de Ingrid Miglioli de Oliveira. Tá? Desejo a todos uma excelente sessão. Bom, então, voltando, os objetivos elementares dessa escola, né, que é promover o desenvolvimento cognitivo, o fortalecimento da subjetividade, preparar os estudantes tanto para o trabalho quanto para essa convivência em sociedade, formando eles de forma crítica e ética. Essa escola que seria influenciada pelas dimensões externas e internas, principalmente as externas ou extraescolares, o quanto tudo que acontece na sociedade, nas famílias desses estudantes, nesse bairro que essa escola está localizado, acaba interferindo nesse processo, e buscando, através dos seus processos internos ou das suas atitudes internas, produzir um efeito esperado, que seria alcançar o objetivo de levar ou desenvolver educação para os seus estudantes. Esse efeito ele é reconhecido como fatores ou as características-chave das escolas eficazes. Então, nosso levantamento bibliográfico tentou olhar um pouquinho para tudo isso, e o que foi facilmente percebido logo nas primeiras leituras e análises é que, quando a escola tem um projeto pedagógico, as coisas acontecem de uma forma mais fácil, talvez. Então, esse projeto pedagógico que envolve todos os atores, toda essa comunidade escolar, e que mostra em que direção essa escola pretende caminhar, ele acaba envolvendo os participantes e contribuindo em relação aos resultados. A gente também conseguiu observar logo de início que essa administração que tem um olhar para a eficácia, ela já traz essa ideia como se fosse um compromisso, e que isso também acaba contribuindo para o alcance desse objetivo. Pensando nos resultados, né? O que nós conseguimos identificar como os elementos que foram mais recorrentes ou até convergentes nessas escolas eficazes? A liderança, foco na aprendizagem, clima e cultura escolar, a relação com a comunidade, então família, escola, família, a formação do formador, né, do professor, ou atividades de monitoramento e avaliação, então esse cuidado no dia a dia para os acompanhamentos, e também a expectativa de alto desempenho. Pensando em cada um desses pontos, essa liderança que carrega todos os envolvidos, né? Esse gestor que consegue contribuir e cativar as pessoas no alcance desse objetivo, o clima e a cultura escolar que acabam se refletindo dessa noção de pertencimento, essa vontade, então, que as pessoas têm de contribuir, de participar ali daquele cenário, daquela escola. O foco na aprendizagem, como não poderia ser, já que o objetivo da escola seria esse, criar condições para o aprendizado e para o desenvolvimento. A relação família-escola, que vai
talvez deixando tudo isso mais rico, então as especificidades são respeitadas dessas pessoas que compõem todo esse cenário e o quanto que essa entrega das famílias e da comunidade em aderir à causa da escola acabam contribuindo positivamente para esse resultado. A formação do professor, né? Não dá para a gente pensar em educação sem pensar nesse educador e o quanto o investimento, né, nesse preparo e nesse desenvolvimento é importante, significativo e acaba rendendo bons frutos. O processo de monitoramento e avaliação, pensando no desenvolvimento, no progresso e também no desempenho de todos esses atores, não dá para simplesmente a gente ter um desejo de deixar ele solto, então esse acompanhamento para quando necessário alguns ajustes e recalcular de repente alguma rota muito importante e muito citado também entre os autores que nós levantamos, e por si só a questão da autoexpectativa, né? Parece que quando existe uma expectativa ou compromisso automaticamente ali por aquelas pessoas que compõem aquele cenário, ele acaba se firmando. Então, se todo mundo tem a expectativa de que dê certo, individualmente, coletivamente, os esforços acabam caminhando para o alcance desse objetivo. Acho que depois de conseguir fazer esse levantamento, essa análise e olhar para todos esses autores, a gente chega à conclusão de que essa administração como abordagem educacional ela acaba desenvolvendo naturalmente essa competência dos envolvidos, né? Esse posicionamento que se inspira no princípio da gestão democrática e participativa, ele não é isolado, ele é um dos passos mais importantes e significativos para a gente buscar e alcançar a qualidade na educação. Então, se a gente pensar nessa questão da eficácia escolar, a escola conseguiria, sim, chegar no seu objetivo ou no alcance ali da sua natureza ou do que ela se propõe. Apresento também para vocês algumas referências para ficar aqui como sugestão ou até compartilhamento das leituras que fizemos. Deixa eu ver vocês agora. Acho que era isso, Michel. Tá certo, muito obrigado, Mayra. Então, agora nós vamos ouvir o Stênio, né, com o trabalho Gestão Escolar e Teoria dos Stakeholders, a Educação Profissional e Tecnológica em Foco. 10 a 15 minutos, Stênio, por gentileza. Tudo bem. Boa tarde a todos, professora Maria Luísa, professor Michel, mais companheiros aí. Eu estou condicionado no Teams, então aqui para eu compartilhar o material é só ir no compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilha a tela e escolhe. É semelhante, Stênio. Semelhante. Consegui compartilhar? Conseguiu, só que está um pouco pequeno ainda. Se você puder deixar grande, né? Seria melhor. Na modo apresentação. Conseguiu? Não. A gente está vendo, nós estamos vendo, mas não está assim na tela cheia, né? Stênio, se você colocar para começar a apresentação, automaticamente vai aparecer aqui para a gente. Comigo foi assim. Você foi assim? Ele está aqui parar o compartilhamento. Está aparecendo ou não? Agora saiu. Não, agora saiu, Vamos aqui de novo. Compartilha de novo. Vamos lá. Uma orientação, primeiro você bota para apresentar no seu computador, aí na hora de você clicar em compartilhar a tela, você vai buscar a imagem que está para apresentação, entendeu?
Então, primeiro você bota para compartilhar no seu computador e depois bota em compartilhar a tela apresentando. E não é só o arquivo do PowerPoint, entendeu? É a sugestão. No meu aqui, ele já está aberto aqui para mim já. Isso. Aí agora você vai no sistema de novo e compartilha essa abertura. Porque não tá faltando você clicar no share screen aí, né? Para compartilhar. Ele está aberto para mim aqui, ó. Tá, Stênio, vai no compartilhar tela, por favor. Eu fui no compartilhar tela. Ah. Fui no compartilhar tela. Aqui, ó. Eu fui aqui no janela, ele apareceu para mim. Compartilhar. Agora vai. Apareceu para vocês? Apareceu. Mas... Apareceu grande agora? Não, ainda não tá tela cheia, mas pode E não tá perder mudando, muito. ó. Muda? Não. Tá na primeira tela. Não foi para a segunda. E agora? Agora foi. Foi? Foi. Mas quando aumenta um pouco, ela não vai, né? Ó, vou mudar de novo. Stênio, vamos lá. Pode começar, Stênio, senão vai gastar muito Vamos lá. Então, boa tarde a todos. O trabalho que agora a hora a gente apresenta é um trabalho resultado de uma pesquisa do programa de mestrado em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, unidade de pós-graduação, extensão e pesquisa. É uma pesquisa orientada aí pelo professor Dr. Michel Motti Machado. O trabalho que a gente vai compartilhar agora, temos os autores do professor Dr. Michel, o professor Dr. Paulo Roberto Prado Constantino e eu que vos falo. A gestão escolar, a teoria dos stakeholders, a educação profissional e tecnológica em foco. A gente faz uma breve introdução aí, partindo de alguns autores que foram importantes para a pesquisa, o papel fundamental da gestão educacional, o entendimento do professor Paro, que é mediar e organizar ações para que se possa acontecer de fato o ato educativo. Está conseguindo ouvir? Vocês me ouvem, Sim, professor Michel? Estamos ouvindo perfeitamente. Vamos lá. Uma ação, obrigado, uma ação que, para o entendimento também de autores importantes da pesquisa, há necessidade de envolvimento da comunidade para encontrar formas de organização de trabalhos adequadas à natureza do processo pedagógico. Libânio, Oliveira e Torres são importantes autores também, que trabalham especificamente com as práticas de gestão, principalmente com destaque aí que as práticas de gestão estão a serviço do ato educativo. Então, como a própria reflexão, a gestão também educa. A questão norteadora do trabalho é como se configuram as práticas de gestão de uma escola técnica estadual no estado de São Paulo, sob o enfoque dos seus grupos de interesses internos. Partindo dessa reflexão, buscou-se analisar como se configuram as práticas de gestão de uma escola técnica estadual, sob o enfoque dos seus grupos de interesse interno, identificando desde os objetivos, valores, filosofias da gestão, e os traços aproximativos com o modo de gestão da escola. Numa análise também de documentos institucionais como o PPG e o PPP da escola. A averiguação das condições de trabalho na escola e a importância dada a cada grupo de interesse, a relação desses grupos com o processo da gestão, o envolvimento de diferentes atores na gestão, os objetivos da escola, os objetivos desses membros internos, uma análise também a partir da visão dos membros da gestão da escola, mais especificamente, que foram os agentes participantes dessa pesquisa. A diretora, o coordenador pedagógico, o diretor acadêmico, coordenador de curso, assistente técnico administrativo. Esses representando aí foram os grupos de interesses internos. Importante base teórica, quando a gente trabalha os grupos de interesses, é a teoria dos stakeholders. Uma teoria
que já existe há um tempo, que não cabe aqui tratar suas origens, mas uma teoria muito utilizada nas questões de gestão empresarial, mas que também é utilizada para análise de organizações educacionais. Aliada a essa teoria, a gente também trabalhou os modos de gestão, paradigma dinâmico, gestão participativa na escola, estudos sobre práticas de gestão escolar. Os procedimentos da pesquisa, abordagem qualitativa, tipo de pesquisa e descritiva, os meios, o estudo bibliográfico, uma pesquisa documental, uma pesquisa de campo. E a triangulação dos dados, destaco aqui, que a partir da análise de documentos institucionais, o PPG e o PPP, como a gente já citou, as entrevistas semi-estruturadas com os agentes, alguns agentes internos da escola, as observações diretas, a triangulação desses dados nos possibilitou trazer para a discussão resultados e discussões e as considerações finais acerca do encaminhamento da pesquisa. O roteiro de entrevista utilizado já era bem estruturado a partir de roteiro de entrevista e observação direta com grupos de interesse da escola. A gente utilizou instrumentos já fidedignos, já estruturados a partir de outras bases de pesquisas também. Os sujeitos da pesquisa a gente já citou, e as categorias foram definidas a priori, provenientes desse a priori de modos de gestão da base teórica do Chanla, e as definidas a posteriori a coleta de dados à categoria dos stakeholders, uma vez que a pesquisa trabalhou os grupos de interesse e as práticas da gestão escolar de forma conjunta. Então, durante a pesquisa, por meio da triangulação, houve-se o levantamento dos dados e posterior à triangulação e análise, partindo desde a visão dos gestores, a partir dos gestores, para eles, quem são os stakeholders da escola, ou seja, quem são os demais grupos de interesse da escola. Buscou-se também a compreensão da relação desses stakeholders com os processos de gestão, ou seja, os agentes internos da gestão, como é que eles entendem que os outros grupos de interesse da escola se relacionam com os processos de gestão. Os stakeholders na organização do trabalho, por exemplo, na elaboração do PPG da escola, o envolvimento dos diferentes stakeholders, aproximação ou distanciamento. E como esses gestores da escola conseguiam promover essa aproximação de diferentes grupos da escola na elaboração, por exemplo, dos seus próprios documentos institucionais. E como esses documentos institucionais abordam ou adicionam ou como envolvem os diferentes stakeholders da instituição de ensino. Buscou-se também entender os objetivos da escola e os objetivos dos stakeholders. Se existe um diálogo entre os objetivos da escola, os objetivos dos stakeholders entrevistados e como eles enxergavam os objetivos dos demais stakeholders da escola. Um entendimento sobre valores e filosofia da gestão. Cada agente, cada stakeholder interno, seja a diretora, os coordenadores de curso, diretoria acadêmica, o ato, assistente técnico administrativo, numa dimensão de escola técnica do Centro Paula Souza, que essas funções fazem parte, a percepção deles entre os valores e filosofias da instituição, prepostos nos documentos institucionais, e para eles, como eles enxergam os valores e filosofias da gestão da unidade. As condições de trabalho prepostas e buscadas nos documentos institucionais,
bem como a preocupação nelas expostas, mas a leitura também que os stakeholders internos têm dessas condições de trabalho. A estrutura organizacional e a natureza das relações hierárquicas. É interessante trazer aqui um organograma funcional da instituição, porque é uma instituição sui generis particular aqui do estado de São Paulo, né? Da onde a gente está falando aqui, eu falo mais especificamente da cidade de Atibaia. Dessas diversas funções, a gente trabalhou com algumas funções, como eu citei no início da apresentação. Uma vez que a estrutura organizacional também foi foco e objeto de análise da nossa pesquisa, né? Partindo desse princípio, trabalhou-se também com a influência dos stakeholders na organização do trabalho direto na escola. A política de gestão de pessoal na escola também foi um objeto de análise para a gente poder construir os resultados e as discussões e chegar nas considerações finais, bem como um sistema de controle e avaliação de resultados da instituição, observando os diferentes instrumentos que a própria instituição valoriza ou compreende como uma avaliação dos seus resultados, destacando principalmente aí acho que vocês estão me ouvindo? Sim, acho que alguém está com o microfone aberto, não sei. Alguém que talvez entrou agora. Oi, Laismaira, tudo bem? Boa tarde. Não sei. Vamos lá. Partindo para as considerações finais, partir da análise não isolada dos dados, mas com a triangulação, foi possível chegar à compreensão de que as práticas de gestão escolar nos diversos aspectos, ou seja, nas categorias analisadas nessa pesquisa, dessa unidade específica do Centro Paula Souza, uma escola técnica que presta educação de nível médio, as práticas dessa escola, as práticas de gestão escolar dessa unidade se aproximam do modo de gestão participativa. Foi possível perceber também que situações de menor ou maior dissonância ou alinhamento entre o modo de gestão prescrito e real, que é algo que chama atenção também. Do ponto de vista da contribuição teórica, partindo dessa pesquisa, esse estudo contribui para a ampliação da reflexão do debate sobre essa prática da gestão escolar a partir de uma teoria que era vista ou ainda é vista como exclusivamente de análise da gestão empresarial, mas que vem ganhando cada vez mais corpo também como uma importante teoria para uma análise da gestão também escolar, partindo das suas particularidades e finalidades. Nesse desdobramento ainda, focalizando uma modalidade educativa ainda pouco abordada, a educação profissional tecnológica. Como prática de gestão, contribuiu para uma abordagem de gestão escolar baseada nos stakeholders, como a gente falou. Nessa pesquisa, antes de encerrar aí a minha parte, foi possível perceber que existe um distanciamento, sim, entre o que se propõe na escola, o entendimento, por exemplo, de filosofia e valores ligadas à gestão em relação à prática da escola. Durante as entrevistas com os agentes participativos aí da pesquisa, eles até se assustavam, por exemplo, quando a gente citava conceitos que são tidos como importantes e que devem ser preponderantes no modelo de gestão da escola, que estão nos documentos institucionais, mas que alguns nem conheciam. E aqueles que conheciam não se sentiam praticantes daqueles valores da filosofia da gestão. Ô, Stênio, mas praticamente já está com o tempo
ah, esgotado, né? Se Tá, você eu puder encerro aqui. concluir mesmo e aí deixa para comentários posteriores. Tá. A Obrigado. conclusão é essa, assim, essa dissonância em menor ou em maior escala é esse distanciamento do que é o prescrito e do que é o real. Agradeço aí. Não tomar Certo. tempo. Eu vou fazer Se puder um descompartilhar agora. Obrigado, Stênio. compartilhou. Falou. Obrigado. Agradeço a paciência. Eu vou fazer uma confissão aqui. No mestrado, uma vez eu fiz uma apresentação de 92 slides. O professor Michel não esquece disso aí, né? Entrou para a história. Ah, Stênio, obrigado. Agora nós vamos ouvir o Gabriel com o trabalho Interfaces entre Práticas das Organizações Educativas, dos Cursinhos Populares, do CRJ e do POIEM. Obrigado, Gabriel, que tem também como coautor o professor Robson, que aqui está presente. De 10 a 15 minutos, tá bom, Gabriel? Beleza, vocês conseguem me ouvir? Conseguem ver a tela compartilhada? Sim? Sim. Conseguem me ouvir? Ok, obrigado. Vamos lá, então, gente, boa tarde. Eu sou Gabriel, eu estou aqui na missão, né, de apresentar esse trabalho, representando também o colega Bruno Lima, que também é colega do mestrado, e, né, sob orientação do professor Dr. Robson Malacarne. Em relação a esse trabalho, ele é fruto de uma articulação, né, que se dá das nossas pesquisas de mestrado, que é um mestrado profissional em ensino de humanidades, no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, e as duas linhas de pesquisa, né, em práticas educativas em espaço não formal, estão vinculadas ao núcleo interinstitucional, né, de pesquisa e extensão POIEN, né, Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade. Então, o trabalho, né, de maneira geral, ele se deu muito pela provocação que a própria estrutura do evento, né, do CIETO, tem apresentado, que é justamente essa discussão sobre os espaços educativos, né? Então, a gente teve um esforço de tentar compreender de que forma que esses dois trabalhos, que fazem parte, né, de uma linha de pesquisa muito similar, na realidade, da mesma linha de pesquisa, pudessem dialogar com os conceitos principais que são trazidos pela temática do GT, vamos dizer assim, né? Então, os trabalhos eles buscam uma relação entre a universidade e a sociedade, né, de um modo geral, e todas as representações sociais que estão presentes dentro dessa relação da pesquisa, né, a gente enquanto professor, enquanto gestor também, e busca discutir essas práticas e metodologias de extensão, né? Então, assim, fazendo um recorte de uma escala mais ampla para uma escala mais específica, primeiro a gente parte para as discussões dos estudos organizacionais, e dentro dos estudos organizacionais a gente busca entender as organizações educativas, e como o professor Michel também, né, salientou, essa apresentação ela diz respeito aos espaços não formais de educação, né, que são aí um conceito-chave de ambas as pesquisas minha e do Bruno. Então, a gente propõe uma ampliação, né, da compreensão sobre o que são as organizações educativas. Quando a gente vai buscar a bibliografia sobre organizações educativas, no campo dos estudos organizacionais, a gente tem uma predominância de trabalho sobre a escola enquanto uma organização educativa de imediata assimilação, né? Então, se fala de organização educativa no debate da administração, logo se pensa na escola. Então, a gente está propondo aqui, né, considerar a coexistência de outras organizações educativas que não estão restritas ao espaço escolar. E aí a gente traz uma citação de Magalhães que diz o seguinte: a instituição educação não se sobrepõe à educação instituição, e esta não se circunscreve à escola instituição e a menos à instância escolar. Então, quando a gente fala da educação, né, enquanto uma instituição, enquanto um dispositivo, né, social, ela é muito mais ampla do que necessariamente a gente pensar só a escola, né, ou a instituição educação enquanto espaço de debater as organizações educativas. Dessa forma, a gente busca uma abertura e uma hospitalidade para considerar esses espaços de educação não formal enquanto instâncias legítimas e necessárias nesse processo de formação humana integral e nessa relação universidade-sociedade. Então, por mais que a universidade ela tenha essa representação de um espaço mais burocratizado, muitas das vezes uma extensão, né, do poder do Estado, nesse processo de pesquisa, né, em práticas pedagógicas, buscando vivenciar, né, essas experiências em espaços não formais, a gente também busca aprimorar esse processo de formação humana integral, né, que é, vamos dizer, um dos principais objetivos das pesquisas.
E aí, nesse processo, né, de extensão, de buscar parceiros no espaço para além, né, das instituições burocratizadas, a gente encontra think tanks, né, que podem ser traduzidos podem ser compreendidos enquanto tradutores e influenciadores de pautas e discussões para as organizações privadas e públicas, no nosso caso específico, duas instituições em espaço não formal, que é um centro de referência e um cursinho popular. Entretanto, esses espaços de educação não formal, eles não têm que tomar para si o papel de resolver o problema da educação e muito menos promover uma desescolarização, né? Então, a gente enfrenta uma crise na instituição escolar, né? Então, na escola, enquanto uma instituição, né, da sociedade moderna, tem encontrado uma crise, tem diversas interpretações para essa crise, mas essa ideia de buscar alternativas para além dos muros da escola não vem tentar talvez deslegitimar ou diminuir a importância do espaço escolar, mas sim, né, ampliar os horizontes de atuação profissional. E aí existe uma coexistência e uma complexificação dos diferentes níveis de problema que essa instituição escolar ela vem enfrentando no sentido da sua organização. A crise da educação instituição, a crise da escola instituição, da cultura escolar e da escola como uma organização em geral. Ainda nessa ideia de ampliar essa compreensão sobre o que são as organizações educativas, a gente pode perceber que tem um avanço teórico no sentido de superar essa lógica mais positivista de neutralização e de despolitização dos espaços escolares ou das organizações educativas de uma maneira mais ampla, né? Porque a gente vê que a reprodução dessas metodologias positivistas se dá dentro da escola, mas a gente está propondo ampliar ela para outras instituições que também fazem parte desse processo educativo mais amplo. E aí, o cruzamento de diferentes perspectivas, né, críticas e pós-críticas, elas permitem que a gente desoculte relações de poder que estão instituídas dentro desses espaços educativos. Quando a gente vai falar especificamente da educação não formal, né, buscando aí um referencial teórico de Maria da Glória Gon, que é uma referência para ambos os trabalhos, a gente encontra, por definição, de que esses espaços necessariamente têm que buscar ações coletivas e também têm que considerar a subjetividade dos indivíduos que estão implicados nesse processo. Então, ela não lida com uma lógica, a mesma lógica, né, da educação formal, no sentido das categorias de espaço, de tempo, não tem um currículo definido a priori. Em relação aos conteúdos, os temas e as habilidades trabalhadas são coisas que estão absolutamente em aberto, né, apesar de ter regulações, né, orientações e formatos de gestão, mas são espaços que dão a possibilidade de novas práticas educativas, né, no contexto dessas organizações educativas. E aí, articulando a pesquisa, a gente também busca, né, através de práticas de extensão, situar essas duas pesquisas. Então, a gente tem um núcleo interinstitucional de pesquisa, né, que é o POIEM, que ele está vinculado ao programa de pós-graduação, e ele, de certa forma, atua enquanto uma organização educativa que orienta outras duas organizações educativas, sendo elas um cursinho popular específico e um centro de referência das juventudes. Em relação aos cursinhos populares, né, que é a pesquisa do Bruno, que também faz parte desse nosso projeto um pouco mais amplo, eles geralmente são organizados através de movimentos sociais ou instituições sem fins lucrativos, são liderados por voluntários, o que inclui universitários e profissionais da educação. Então, só por aí a gente já consegue ter uma noção, né, do tipo de organização que esses espaços proporcionam. Então, geralmente, espaços, né, de debates mais críticos, né, socialmente referenciados, que têm algum certo compromisso com o território. Esses cursinhos populares, eles buscam, né, preparar jovens, geralmente de escola pública, que não tiveram acesso ao cursinho privado, para o exame de admissão universitário, que por si só, né, já é um processo excludente, competitivo, e aí ele traz impacto positivo nas comunidades e também enriquece a formação inicial dos professores. Ele busca, né, trazer uma democratização do acesso à informação orientada, então o próprio processo de acesso ao ensino superior já limita muitas pessoas, né, de ingressar nesses espaços por conta, né, das burocracias, da informação complexa, da leitura de editais. Então, esses cursinhos, eles podem ajudar nesse processo de democratização do acesso à informação também. E os autores aqui, Valori e Cavaletti, dizem que os cursinhos enfrentam obstáculos, que é a falta de recursos materiais didáticos, as instalações às vezes são inadequadas, né? A gente tem dificuldade de reter professores voluntários e também às vezes a quantidade de alunos que inicia o ano nem se compara com a quantidade de alunos que conseguem concluir. E além disso, né, Santos, Littke e Borges trazem a importância do envolvimento comunitário na própria essência desses cursinhos, porque eles se tratam, né, de uma organização educativa que tem um forte envolvimento comunitário e territorial.
Agora, passando para um outro espaço que pode ser compreendido enquanto uma organização educativa, a gente fala dos centros de referência da juventude, que são espaços, né, equipamentos públicos que desenvolvem atividades de arte, cultura, formação profissional, acompanhamento socioassistencial e circulação, né, para outros municípios, para outros estados também, existe recurso para isso. Aqui no Espírito Santo, especificamente, esses CRJs, eles se dão através da gestão de organizações da sociedade civil, né, OSCs, que se chama de ONG, né, mas uma terminologia mais adequada seria justamente organizações da sociedade civil, através da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, né, custeado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, a gente já vê que é uma política que tem algum tipo de limitação, né, na sua composição, porque ela é fruto de uma política de governo, né, da plataforma de governo, e ela ainda não tem recurso garantido previsto em lei, o que pode colocar em xeque a continuidade, né, no final de uma gestão específica de governo. A gestão do Centro de Referência das Juventudes de Felrosa, que é um dos 14 que tem no estado, ele é feito por uma organização do terceiro setor que se chama ADES Jovem, Agência de Desenvolvimento Social Jovem, e essa instituição ela tem um modelo de gestão alternativo, né? Então, assim, quando a gente vai avaliar as instituições do terceiro setor em geral, elas tendem a reproduzir modelos de gestão empresariais. Mas essa instituição, enquanto organização educativa, ela busca uma metodologia em rede, né, através do fortalecimento de coletivos jovens, e entende isso enquanto uma estratégia de transformação social e de emancipação, tanto individual quanto coletiva, dos atores que estão implicados nesse processo de execução da política, né, dessa política e de outras políticas que a instituição também participa. E também ela compreende os jovens enquanto enquanto sujeitos de direitos universais, geracionais e singulares, né, em consonância com o que estabelece o Estatuto da Juventude. Sim. Agora, falando, né, do POIEM, né, enquanto esse núcleo interinstitucional que, né, acolhe essas outras organizações educativas através de práticas de pesquisa e de extensão, esse núcleo ele busca acolher nas suas práticas uma indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que é justamente o tripé, né, que caracteriza esse espaço universitário. Ao ler a atuação do POIEM, a gente pode entender ele, né, o próprio POIEM, enquanto uma dessas organizações think tanks que a gente definiu no começo da apresentação, porque ele acolhe, ele influencia e ele traduz discussões sobre políticas públicas de juventudes e também sobre práticas educativas, né, no caso, em espaços não formais. E ele também pode ser compreendido enquanto um mediador e um tradutor que vai aproximar as realidades singulares desses dois espaços de educação não formal, né, essas duas organizações educativas, tanto cursinhos populares, no caso um específico, né, quanto os CRJs e um específico no caso de Felrosa, que é feito a gestão através daquela instituição que a gente mencionou anteriormente. E já nas considerações finais, né, a gente pode perceber que existe uma necessidade de ampliar a visão da ideia mainstream que se tem sobre as organizações educativas, né, então expandir os muros que limitam a compreensão sobre esses espaços, e a gente analisar o percurso dessas duas organizações e a sua relação com o POIEM, enquanto um think tank que vai permitir, né, as traduções nesses processos de gestão. As duas perguntas que a gente traz são: quais são as dimensões da cultura organizacional que podem ser apreendidas a partir do papel da própria gestão? Porque tanto, né, a minha pesquisa quanto a pesquisa do Bruno dizem respeito a pessoas que estão em posições de gestão, né? A gente, ele está na coordenação do cursinho e eu também estou na coordenação desse Centro de Referência da Juventude, né? Então, como que essa posicionalidade de gestão traz, né, novas possibilidades de refletir sobre a cultura organizacional? E o outro questionamento que a gente traz é como que esse perfurar dos bastidores, né, que é um conceito trazido por Torres, é uma das bibliografias do trabalho, permite uma aproximação da cultura em ação. Então, não é uma cultura estática, é uma cultura organizacional em ação, né, que se dá através dos cotidianos, e também como que esse perfurar dos bastidores permite identificar as diferentes manifestações culturais numa perspectiva de cultura organizacional. Então, basicamente é isso, essas são as referências bibliográficas aí, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, o Gabriel, excelente apresentação, muito obrigado. Muito em linha com o que o Robertson expressou ontem no painel, né? A ideia de cisterna, né? Essa imagem, essa metáfora, né? A questão da perspectiva extensionista, com metodologia de extensão também, né? A partir do núcleo do POIEM, né? Ligado ao programa de pós-graduação de vocês. Excelente trabalho. E é isso. Vamos lá. Vamos ouvir, então, um outro trabalho. Agora a Ingrid, também do Instituto Federal do Espírito Santo.
os Centros de Referência das Juventudes do Estado do Espírito Santo como forma de organização educativa. Então, ela focaliza mais uma das organizações que fez parte, né, aí do trabalho que o Gabriel acabou de nos apresentar. Então, Ingrid, você tem 10, 15 minutinhos para nos apresentar o trabalho. Bom? Boa Obrigado. tarde. O tema do trabalho é os Centros de Referência à Juventude do Estado do Espírito Santo como forma de organização educativa. Esse trabalho, o Robson também, ele foi meu orientador. Bom, para a gente entender hoje o que é o Centro de Referência à Juventude, que no caso a gente chama de CRJ, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. No final da década de 90, houve uma pesquisa que mostrava que havia uma escassez em ações e políticas públicas para a juventude. Então, os organismos internacionais começaram a trabalhar, se uniram junto com a juventude e começaram a lutar por uma política pública. Já em 1990, são criados os primeiros centros de juventude aqui no Espírito Santo, que futuramente se tornam os CRJs. E muito importante também que foi no mesmo período foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de um debate democrático, onde se dizia que as crianças e os adolescentes, eles detinham necessidades próprias e por isso precisavam de leis e diretrizes próprias. Mais à frente, em 2013, tem o Estatuto da Juventude, que usa como base o ECA e fortalece isso para a juventude, falando que a juventude tem necessidades próprias, né, que é o intervalo da juventude de 15 a 29 anos, que a juventude ela tem necessidades próprias e por isso que precisa de um estatuto com princípios e diretrizes voltados para esse público. Eu trouxe uma imagem do CRJ de Flechal, que é onde eu tenho mais contato. Esse, como vocês podem ver, é um espaço extremamente vivo, criativo, colorido, e isso não é diferente dos outros tantos 14 CRJs que existem no estado do Espírito Santo. Os CRJs, eles atuam como reparadores históricos, principalmente porque os CRJs, eles atuam em locais de vulnerabilidade social, onde tem uma grande concentração da população negra, pobre, periférica, e que fica à mercê da violência. E é por isso que eles vêm como reparadores sociais, porque o objetivo do CRJ é garantir à juventude o acesso a seus direitos. A metodologia trabalhada aqui vai ser uma análise qualitativa exploratória, né, onde a ideia principal é colocar o CRJ em uma posição de organização educativa e entender o desempenho dessa instituição na formação da juventude através de uma educação não formal. Para isso, vai ser necessário analisar e revisar os objetivos, as atividades oferecidas nos espaços, e aí, partindo dessa ideia, cria-se uma questão: como é o desenvolvimento metodológico CRJ? Aberto a melhorias no percurso ou consolida-se como uma resposta fechada e não adaptada ao território? E para responder essa pergunta, é necessário a gente entender um pouquinho da metodologia do CRJ. Bom, a literatura ela diz que o conceito de organização refere-se a unidades e entidades sociais, conjuntos práticos ou certas condutas e processos sociais. E consoante ao que a literatura disse, eu trouxe o fluxograma de processos existentes dentro do CRJ. A gente tem o CRJ como uma unidade, e dentro do CRJ a gente tem dois núcleos, o núcleo socioafirmativo e de acesso e o núcleo de economia criativa, trabalho e renda. O núcleo socioafirmativo e de acesso é um núcleo pautado nas ações fundamentada com as bases nos direitos humanos. É um núcleo que é focado em trabalhar os direitos da juventude e indicar o CRJ como um espaço inclusivo, diverso e de grande dimensão cultural. Esse núcleo ele se separa, se divide em dois, que é o eixo Cola-E, o Fortalece Família. O eixo Cola-E, ele é a porta de entrada do jovem, ele vai ser acolhido, suas demandas vão ser ouvidas e ele vai ser direcionado para outros eixos, mas já nesse eixo ele tem acesso a oficinas, a cursos de qualificação profissional, agendamentos de sala, a utilização do espaço. O eixo Fortalece Família é um eixo muito importante, porque é um eixo onde as equipes elas vão atuar fazendo, junto com o jovem, o planejamento da sua vida. Então, vão traçar metas e objetivos. E é muito legal que, nesse eixo, os jovens eles começam a identificar suas potencialidades. O núcleo de economia criativa e trabalho e renda, ele surge como base para o desenvolvimento, né, principal de gerar renda através de produtos, serviços e atividades inovadoras. O eixo Tô no Topo, ele é um eixo que ele é para o jovem que está atrás de um serviço, então a equipe vai direcionar ele para a rede de serviços e até mesmo para quem já tem um negócio, então esse eixo, a equipe vai formalizar o negócio e ajudar a alavancar os negócios dessa juventude. O trampo coletivo, ele é um eixo que é voltado para o jovem que já tem um projeto em andamento.
esse jovem ele vai se unir um espaço com outros jovens que possuem outros projetos e trocarem experiência, para que eles potencializem a sua criatividade e junto eles recebam, eles possam, né, criar soluções para problemas do cotidiano. E, por fim, o LabPoca, que é o Laboratório de Potencialidades Capixabas, que tem como base a economia criativa de base comunitária, e é um laboratório criativo, onde os jovens vão poder utilizar, né, essas ideias, essas experimentações, colocar em prática as soluções criadas. É um laboratório que vai ser todo equipado para atender essa juventude. Então, sim, eu posso falar que o CRJ é uma organização educativa, porque é um lugar plural, é um lugar multifacetado, é um lugar diverso, inclusivo, é formado por um coletivo de fácil identificação. Como a gente viu anteriormente, você chega no espaço, você consegue identificar onde está o CRJ, que é um espaço vivo, um espaço que está em constante movimento, possui normas, processos e etapas bem definidas, né? A gente tem aqui os núcleos, os eixos, que conversam entre si e, como eu disse anteriormente, possuem também um objetivo muito definido, que é garantir o acesso os direitos, né, da juventude. E, além disso, o CRJ ele tem uma escala de autoridade, possui equipes com coordenador, assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogos para fazerem o acolhimento dessa juventude. E respondendo à pergunta anterior da metodologia, o CRJ, o desenvolvimento metodológico dele não é fechado, é aberto a melhorias. Existem aqui no estado 14 centros de referência de juventudes e cada um tem uma demanda específica. Todos eles possuem os mesmos núcleos, os mesmos eixos, mas cada um vai se alinhar de acordo com a demanda do território. Eu trouxe aqui algumas atividades que acontecem nos centros de referência de juventude, como oficinas de defesa pessoal, Brota Cineclube, oficinas de Faz Teu Corre, produção de pizza, Sextaplex e rodas de conversas, e as oficinas oferecidas pelo próprio LabPoca. E é uma coisa legal da gente perceber é que a nomenclatura, né? Tô no topo, trampo coletivo, oficina Faz Teu Corre, tudo isso tem a ver com a metodologia do CRJ para se aproximar e para acolher o jovem, para ele entender do que ele está participando. Por fim, eu concluo dizendo que o CRJ é uma organização educativa. O CRJ ele tem sua metodologia fundamentada em ações práticas e empreendedoras. A gente costuma dizer aqui que quando o jovem ele entra no CRJ e passa pela vivência e experiência de estar nesse espaço, ele sai totalmente diferente. O jovem está carregado de saberes, sonhos e projetos. E lá dentro é um espaço de fomento à criatividade, à inovação e apoio à juventude. E, além disso, desenvolve habilidades no jovem que fogem do saber tradicional. Consoante a isso, para finalizar, essa instituição aborda uma dimensão educativa que fomenta o desenvolvimento cultural, criativo, profissional, inclusivo e, principalmente, estrutura uma identidade para a juventude. É isso. Muito obrigada. Ingrid, nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua apresentação.